Feliz sábado para você que está aqui na casa de Deus. Um feliz sábado, que prazer estar aqui com você mais uma vez para adorarmos juntos o nome do Senhor. E falando de louvor, quando a gente louva a Deus, a gente cumpre o propósito, um dos muitos para os quais a gente foi criado aqui nessa terra. E poder fazer isso junto com você a cada sábado é um privilégio do céu. E eu peço que você se levante, nós vamos cantar da grandeza desse Deus. Você que está em casa, se levante aí na sua casa também, para juntos louvarmos o nome do Senhor com essa canção. Grande é o Senhor. Mulheres começam grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Cante isso pra Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és, Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. declare isso. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Nós todos temos muitas razões para agradecer a Deus. Durante todo o nosso dia, durante toda a nossa semana, nós temos percebido a mão poderosa de Deus atuando. É verdade que nós temos desafios, é verdade que nós temos razões para chorar, que nós temos tristezas nessa vida. Mas nas palavras do salmista nós nos lembramos que nós damos glória a um Deus que é poderoso, a um Deus que é grandioso, a um Deus que nos protege, a um Deus que se importa conosco. Então não importa por quais situações você tem passado nos últimos tempos, não importa por quais desafios você tem enfrentado, se eles são de cunho familiar, se eles têm a ver com questões profissionais, pessoais, de saúde, não importa. Na mão de um grande Deus, tudo é possível. Você crê nisso?
Você crê que ao olhar para o céu você consegue buscar de lá socorro para a ocasião oportuna? Se é do teu coração que Deus vai cuidar de você, se você sente, se você crê, se você busca esse cuidado divino, então pode orar a Deus nesse momento, como o salmista ora, dizendo: Senhor, me coloco por inteiro em tuas mãos, confio no teu poder. Quero fazer uma oração contigo, uma oração de entrega nesse momento. Se você pudesse ajoelhar, vamos falar com o nosso Deus. Deus querido, nossa vida não é nada sem Ti, Pai. Nós dependemos de Ti como dependemos do ar para respirar. Dependemos de Ti porque o Senhor é aquele que nos cria, mas também nos mantém, nos sustenta, nos resgata quando nos perdemos. E nesse momento, Pai, trazemos a Ti nossas ansiedades, tudo aquilo que tem tirado o nosso sono, que tem tirado nossa paz, tudo aquilo que tem nos trazido preocupações, e entregamos em Tuas mãos, na confiança de que o Senhor tem poder para resolver toda e qualquer coisa. Mas também, Pai, trazemos nossa gratidão, porque não são raras as vezes que nós temos percebido Tua mão poderosa agindo em nosso favor. Tu és um Deus grandioso, um Deus bondoso, e por isso abrimos nosso coração a Ti nessa hora de adoração, confiantes no Teu poder, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossa vida. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O profeta Malaquias, em seu livro, no capítulo 3, verso 10, ele nos convida a trazermos e entregarmos os dízimos ao Senhor. E ele diz que quando eu e você entendemos e fazemos isso, Deus, ele abrirá as janelas dos céus, derramará bênçãos sem medida sobre a nossa vida. Biblicamente, o dízimo, Deus estabelece o seu percentual, a 10ª parte, 10%. No entanto, quando nós pensamos no que tange as nossas ofertas, envolve a nossa generosidade, a nossa gratidão a Deus. O sábio Salomão, no seu livro intitulado Provérbios, capítulo 11, verso 24, diz: uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Verso 25, a pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá sua sede saciada. O princípio aqui apresentado por Salomão é o mesmo que é apresentado em toda a Bíblia. E é interessante que quando Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 9, verso 7, ele diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Esse é o convite que Deus faz para mim e para você. Que sejamos generosos, contribuamos não por necessidade, mas por alegria, porque reconhecemos quem Deus é e o que Ele faz, fez e continuará fazendo na minha e na sua vida. E sabe o que mais me encanta na Bíblia? E quando nós pensamos nessa perspectiva da mordomia, da administração daquilo que Deus nos concede, é que Deus mesmo, Ele estabelece para mim e para você o parâmetro, o fator balizador da nossa ação de devolver a Ele. No capítulo 8, verso 9, ele diz, de 2 Coríntios:
Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza deles, vocês se tornassem ricos. Deus diz: façam como eu fiz. Eu dei o que tinha de mais precioso, o meu filho. Assim, contribuam generosamente. Nesse momento, os nossos diáconos passarão as salvas para recolher os dízimos e as ofertas. Você também pode ofertar, pode dizimar através da nossa chave Pix que aparecerá no telão. E você que nos acompanha pela internet, da mesma forma você pode fazê-lo por intermédio da chave Pix. Lembrando que a nossa chave Pix é o mesmo endereço, o mesmo e-mail pelo qual você pode enviar o seu comprovante. E ao fazê-lo, por gentileza, coloque ali a discriminação: se dízimo ou oferta. Lembrando que se você pretende doar para o nosso projeto, o Projeto 48, da construção da nossa nova sede, nós pedimos gentilmente que você coloque na Casa dos Centavos 48 e nós identificaremos que essa é a doação para a construção da nossa sede. Que Deus vos abençoe. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar, 1, 2, 3, bênçãos que não tem fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. E em uma fase dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Dois, três, bênçãos que não tem fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas,
Oremos. Eterno Deus e Pai, nós queremos agradecer-te por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, a vida de nossas famílias, as múltiplas e multiformes bênçãos que tens derramado sobre a nossa comunidade. Obrigado, Pai. Louvado e exaltado seja o teu eterno nome. Suplicamos a ti, bom Deus e Pai, que a cada dia nós possamos, mediante a orientação da tua palavra, demonstrarmos lealdade e fidelidade ao Senhor, mas acima de tudo, gratidão por tudo aquilo que tu fez, faz e continuará fazendo por nós. Abençoe a cada um aqui, a cada vida. Mais uma vez pedimos, em nome de Jesus. Amém. Essa igreja ela é abençoada por muitas coisas, e uma delas com certeza é pela nossa equipe pastoral. Eu acho que isso não fazia parte do plano, mas eu queria chamar a nossa equipe pastoral aqui à frente, pastor Igor, pastor Ricardo, pastor Anderson. Vocês podem recebê-los com aplausos, por favor? Nossa equipe pastoral. Continua, eles não entraram ainda, vai aplaudindo até eles entrarem, tá? Aí, continua. Maravilha. Por favor, gente, venham para cá. Ficou num lugar bom, hein, Vandinha? Querido time pastoral, hoje se comemora o Dia do Pastor aqui na Nova Semente. E eu nem preciso falar o quanto vocês são queridos e admirados pela gente. A gente tem parte da liderança está aqui, representando a nossa comunidade presencial e online. E na Bíblia, né, a comunidade ela é representada como as ovelhas. E Jesus, ele é o nosso pastor. Mas enquanto ele não vem, enquanto ele não está aqui para cuidar da gente, ele mandou um time fera e especial para cuidar da gente. As tarefas do pastor, todo mundo pode achar que é simples, mas não é. Às vezes o pastor tem que pegar a ovelha, encontrar um campo verde e tranquilo para ela se alimentar, levar ela para tomar água num rio tranquilo e sem perigo. Às vezes uma se escapa e ele vai até o fim para buscar, para trazer ela de volta à família. E muitas vezes, quando ele está percebendo que uma está querendo se desviar ali, com a mão firme e com o cajado, ele fala: opa, vem para cá. Vocês têm feito isso com a gente. Quantas conversas, quantas orações, quantos momentos especiais e até algumas puxadas de orelha a gente tem tido nesses 2 últimos anos. E a gente agradece e louva a Deus pelo time pastoral que ele dedicou para a gente. Como é festa, toda festa tem o quê? Presente. E a gente começou a falar: o que a gente vai dar para o time de pastoral? O que é? Um sapato? Um paletó daquelas lojas caras de shopping? Ou um day use no hotel para a família? E vocês merecem tudo isso. Mas a gente vai dar o presente de vocês agora. Ó. Deixa eu até confirmar aqui qual que é o meu. Anderson. Tem que abrir. É um presente que tem um significado todo especial. E eu vou pedir para vocês abrirem, porque quando a gente chegou à conclusão, até eu me emocionei. Esse presente, ele é a chave da porta da nossa futura igreja, que está em construção. E a gente agradece pela liderança, pelo direcionamento, pelas noites e pelos dias que vocês têm dedicado à nossa comunidade. No chaveiro, na chave, tem o nome de vocês. E o nome de vocês vai ficar para sempre no nosso coração, vai ficar na placa da igreja e vocês vão levar isso. Mas melhor do que um nome no chaveiro, é o nome da nossa comunidade escrita no livro da vida. E a gente vai estar todo mundo junto, louvando e agradecendo quando Jesus voltar lá no céu. Obrigado pela vida de vocês. Amém. Vamos orar? Querido Deus, estamos aqui hoje para agradecer a vida desses 3 pastores maravilhosos que o Senhor presenteou a nós aqui nessa igreja. Senhor, queremos pedir, por favor, que o Senhor continue abençoando a vida, a família e a carreira de cada um deles.
Eles se dedicam tanto, Senhor, para honrar e glorificar o Teu nome. Muito obrigada, Senhor, pela vida deles. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Pode aplaudir mais uma vez. Para variar, o pastor Anderson chorando. Deixa eu ver se a gente tem adoradores raiz aqui nesse sábado, aqui na igreja. Deixa eu ver se vocês conhecem essa música aqui. Senhor meu Deus, quando eu maravilhar. Fico a pensar. Vocês conhecem, né? Estrelas mil, estrelas mil, a cintilar no espaço de teu poder. Em manifestação. E agora bem forte, então. Então minha alma canta-te, Senhor. E Ele é grande, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Amém. Vamos em pé cantar isso juntos. Louvado seja Deus. Grande é o seu amor, que todo bem que eu fizer
Todos juntos. Seu perdão é incomparável, a sua graça é inesgotável, inabalável. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Seu perdão incomparável, a sua graça é inesgotável, inabalável. Amém. Louvado seja Deus. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. E as mulheres cantam. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Amém. Agora só os homens. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. E todos juntos. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos Todos juntos. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos E nós falamos de coisas que precisam ser vencidas. E eu fico pensando, talvez
Alguém aqui já tenha ficado diante de uma situação que parecia impossível vencer. Talvez você esteja me ouvindo falar isso e fale: eu estou vendo isso agora, esse menino não sabe o que está falando, eu estou no meio desse momento agora, que tem um gigante na frente e eu não sei o que fazer. A vida é cheia dessas coisas. Uma vez eu escrevi uma música que tinha uma frase, até me lembrei agora, ela dizia assim: viver nessa terra é remar, e o destino está oposto à corrente. As lágrimas embaçam nossos olhos e comprometem a certeza da direção. Parece que a gente não sabe para onde ir às vezes aqui. Mas quando mantemos a esperança no Senhor, tem um próximo trecho da música que também diz assim: então a alegria aparece e a esperança apaga as lembranças do dia de guerra. Logo entendo, não importa o tormento, pois a recompensa ela supera a prova, e não houve prova maior do que a cruz. Maior. Se você precisa viver algo novo no Senhor para estar mais perto dele, esse é o momento, através dessa canção, que essa igreja viva algo novo no Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Se você precisa viver algo novo nele, cante assim: eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. peça pelo Espírito. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Mais uma vez, Espírito vem. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Diga isso, eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. E a igreja canta assim, ó: eu quero viver. Faz meu coração, igreja, diga isso. Faz meu coração arder de novo.
fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver, diga isso, mas diga com convicção, porque Ele tá aqui, que nós vivamos algo novo no Senhor. Todos juntos, eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Amém. Nós vamos viver em nome de Jesus algo novo nele. Me acompanhe em mais um refrão assim. Eu quero viver. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer. E eu quero viver. Querido Deus, o maior desejo do nosso coração é recebermos e experimentarmos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E é por isso que nós estamos aqui, porque sabemos que com o Senhor temos uma nova oportunidade, uma nova chance a cada dia, porque as suas misericórdias se renovam sobre nós a cada manhã. Que nesse momento, ó Deus, nenhuma das nossas ansiedades, das nossas preocupações possam nos distrair ou nos afastar deste propósito de termos um encontro real e transformador contigo. Que o Senhor toque a nossa vida, que o Senhor fale ao nosso coração e que o Senhor continue aqui conosco em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom dia, um feliz sábado para você. E que bom que você venceu o convite da sua cama gostosa, quentinha, para encarar essa chuvinha que começa a cair em São Paulo, esse friozinho, para estar aqui, nessa que é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que existe com um propósito de nós termos juntos uma experiência real e transformadora com Deus, e que assim seja. Nós estamos dando sequência à nossa série chamada Espiritualmente, e ela está baseada, fundamentada no filme Divertidamente. Nós vamos tratar nesses próximos sábados a respeito das nossas emoções. Então, se você não assistiu o primeiro capítulo da série, voltando para casa, corre lá no YouTube, no canal da Nova Semente, assiste o primeiro episódio. Hoje é o segundo e nós vamos começar a falar então sobre as emoções. Mas antes da gente entrar no tema dessa manhã, eu tenho um recado ou alguns recados muito importantes para dar para você. O primeiro deles, nós alcançamos essa semana 30% do valor total que nós temos que arrecadar. Então falta ainda um longo caminho, um longo trajeto, mas é na união dos nossos esforços que esse plano vai ser concretizado. De fato, ter recebido hoje essa homenagem com a chave da nova igreja é algo muito significativo. Alguns sabem que eu fiquei ausente por alguns sábados por conta de um problema de saúde, uma sinusite crônica. E no último sábado que eu tinha estado aqui, a gente não via nada do outro lado da rua. De maneira que no sábado que eu retornei, quando eu cheguei, a gente já viu todo o esqueleto armado. Passa um filme na cabeça, é um momento de muita emoção. Então, faça planos para que em dezembro a gente possa atravessar a rua e estarmos ali na nossa nova igreja para a honra e glória de Deus, amém? Nós tivemos em Sumaré, na Estância Árvore da Vida, o nosso Aventuri, que é um retiro, um acampamento dos nossos aventureiros. Tem aventureiro hoje de manhã aqui? Deixa eu ver. Eu sei que tem as minhas filhas, tem uma parte da liderança aqui. Eu acho que algumas crianças lá atrás, a maioria talvez venha no segundo culto, no segundo momento. E foi um momento muito bacana com os aventureiros, de muita brincadeira, de muita descontração, mas de muito aprendizado também. As pregações, os momentos de interação espiritual marcaram a vida deles. E uma coisa boa que tem sempre nesses retiros é comida, né?
E eu sei que muita gente não foi no Aventuri, e eu não podia deixar a igreja de fora de muitas coisas boas que nós vimos lá. De maneira que eu quero chamar 2 pessoas aqui para poder representar toda a nossa comunidade e participar um pouco daquilo que foi experimentado lá no Aventuri. Eu estou tentado a chamar 2 pessoas que eu vi ali. Aí eu não sei se eu deixo voluntário ou se eu chamo mesmo aqui. Eu não combinei com elas vão ser pegas de surpresa. Mas deixa eu, antes de indicar essas 2 pessoas, tem 2 pessoas aqui que gostariam de vir aqui, você não vai precisar falar nada. Você só vai experimentar um pouco do que eles experimentaram lá no Aventuri, das comidas que eles experimentaram lá. Tem alguém que está com fome aí e queria vir aqui? 2 voluntários? Eu imaginava essa espontaneidade toda da plateia, por isso que... Mas você já foi, você experimentou lá. Eu estou vendo 2 amigos ali, eu estou vendo o Vitor e o Edu. Vocês podem vir aqui? Vem aqui. Eu quero... Tiago, eu não sei se vai dar com o Tiago, se o Diego conseguiu o pessoal lá. Pode chamar, põe uma trilhazinha pra gente ali. Venham aqui, uma salva de palmas para os 2. A gente não combinou nada. E eu vou pedir para o nosso pessoal da produção trazer aqui para o palco, então, um pouquinho do que eles experimentaram lá no Aventuri. Vocês estão bem? Olha aqui para a igreja, fica de frente para a igreja. Vocês tomaram café da manhã hoje? Não, ainda não. Não, então acho que você vai ter uma ligeira vantagem, viu? Porque quem experimentar mais vai ganhar um presente no final. Então a sua chance, quem sabe, é maior. Cadê o pessoal da produção? Venham para cá, tragam aqui. O pessoal da trilha pode entrar também, façam uma trilhazinha, para não ficar esse silêncio. Não é olho de boi, não é nada disso não. Cadê? Vamos lá, o pessoal está trazendo aí. Vamos subir aqui enquanto isso? Para vocês poderem experimentar um pouquinho do que eles tiveram lá. Muito bem, o pessoal vai tocar uma trilhazinha animada aí, mas não muito alto. Pode ir ali na frente, ó. Mais para frente aqui. Muito bem. Pode pôr um de cada lado dos latões. Isso. Maravilha. A gente não pôde trazer muito, mas a gente trouxe um pouquinho do que eles experimentaram lá. Então, começa o dia com café da manhã. Obrigado, produção. Começa o dia com café da manhã. Então aqui, ó, a gente tem maçã, dá para vocês verem, hein? Maçã, e olha só a mordomia, picadinha, já cortadinha. A gente tem aqui um pouquinho de banana também. Pão de queijo, né? Tem que ter uma coisinha salgada, né? Um negocinho assim também para dar uma animada. Tem um achocolatado, tem um suco, água. E aí depois eles vão para a parte do almoço. E aí não dá para a gente trazer tudo do almoço, mas tem um pouquinho de arroz, tem um pouquinho aqui de feijão, tem um pouquinho de macarrão também, de sobremesa. Tem uma paçoquinha, que a janta vai ser mais ou menos parecida. Então, vocês vão experimentar um pouquinho do que eles experimentaram lá. Ok? Tudo bem? Só que vocês vão experimentar isso de um jeito um pouquinho diferente do que os aventureiros experimentaram, tá bom? Dá na boquinha? Não. Fernando, pode trazer aqui, por favor? Para vocês experimentarem um pouquinho diferente de como eles experimentaram lá. Obrigado, Fernando. Será que tá ligado? Aqui tem um botão apertado já. Será que... Muito bem. Então, o dia começa com o quê, gente, lá? Com fruta, né? Vocês gostam de maçã, não? Gostam? Então a gente pode pôr aqui um pouquinho de maçã. Eles comem um pouquinho. Vocês gostam de banana ou não? É bom, né? Para dar um docinho assim, dar um... Então, um pouquinho de banana também. Pão de queijo. Aí já não, aí... Gosta de pão de queijo? É gostoso também pão de queijo, não é? Não fica bom? Esse aqui, rapaz, café da manhã dos campeões. Já ouviu falar? E aí, mas tem um achocolatado também, que eles tomam um achocolatado pra, né, dar aquela... Olha só, que coisa boa que tá ficando. Não é? E aí vai a hora do almoço. E no almoço tem o quê? Arroz e feijão. Não tem? Tem um pouquinho de arroz aqui. Feijão. E eu sabia que vocês gostavam mais do carioca mesmo, né? Do que do feijão preto. Um feijãozinho. Você tem isso pra criança?
Tem macarrão também. Gosta de macarrão, massa? Cozinha italiana. É sério mesmo? Gosta? Criança aqui. Não, eles comeram separado. Vocês vão comer diferente aqui. E aí uma sobremesinha. Pra ficar bom, não fez? Vou ajudar o liquidificador aqui. Dá um... Querem mais? Ou tá do seu gosto assim? Mais umazinha? Mais uma? Mais uma aqui então. Só que tava muito quente lá. E aí precisava hidratar bastante, né? Então eles deram uma bela de uma hidratada. Faltou suco. E tu... Ah, o suco, falou. Ainda bem que você me lembrou. Pelo amor de Deus. Suquinho, né? Um suquinho. Pra descer. Pra ficar bom. Tá dando água na boca aí, gente? Se alguém quiser acompanhar, fica à vontade, viu? Vamos lá? Será que vai funcionar o trem aqui? Olha só que coisa boa. Aumenta essa potência. Vamos aumentar, né? Aqui. Olha aí. Muito bom. Eu tenho certeza que vocês não vão perder o próximo Aventuri. Por favor. Você é pai agora. Até que o aspecto não ficou tão ruim, não. Tá aí, Vitão. Agora, deixa eu ver se tá justo essa disputa aqui, né, gente? Tá justo? Tá, né? Tá justo. Gente, quem conseguir tomar mais, vem aqui pro lado, Eduardo. Aquilo tá ali providencialmente, tá? Quem conseguir tomar mais, vai levar um presente no final. Vamos lá? Presente. Vocês vão saber daqui a pouco. Mais um copo desse. É uma consulta médica. Vamos lá? 1, 2, 3 e... É sério isso? Vai? Vai, Vitão. Porra, não, tô te esperando. Um brinde, então. Um brinde. E aí? Vamos lá? Vai ou não vai? Me acompanha, pelo amor de Deus. Deu? Gente, uma salva de palmas pros dois aqui. Você não tomou? Não. Vai tomar uma. Um golinho. Eu tomei aqui. Ele tomou. Tomei, velho. Vocês merecem. Eu vou pedir pra Vanessa, por favor, Você é um pra tirar esse gosto da boca de vocês. Os dois merecem, os dois vão lembrar. Vão levar umas lembrancinhas aí pra casa. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Gente, alguém quer? Fica à vontade. Isso aqui é à disposição. Vocês vão escolher quem vai participar no segundo culto, tá bom? Eu acho que, pra quem já assistiu o filme, você já pode imaginar sobre qual emoção a gente vai falar hoje, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho da nojinha. Você sentiu um pouquinho de nojo aí? Quando as coisas começaram a ser misturadas? Qual foi a sensação? E é impressionante que as feições que foram apresentadas ali, elas de fato, pelos estudiosos de comportamento humano, elas de fato são feições de nojo. E eu fui pesquisar um pouquinho a respeito disso, dessa emoção, e a respeito do nojo. O significado de nojo é um sentimento de repulsa que algo desperta num indivíduo, que o faz evitá-lo, não querer tocá-lo, que traz repugnância ou asco. O nojo é uma emoção que é desencadeada pela visão, pelo cheiro, embora vocês não tenham sentido o cheiro e não tenham experimentado, muitos sentiram nojo também, só de ver, né? Ele é desencadeado pela visão, pelo cheiro, por um pensamento muitas vezes de algo que está contaminado, de algo que é perigoso ou de algo que seja ofensivo a nós, a nossa vida, enfim. Um estudo do Instituto de Psiquiatria do Paraná, ele trouxe uma informação interessante. A primeira, ela já é mais conhecida e mais óbvia, mas a segunda, ela é muito interessante a respeito de um estudo muito profundo que foi feito a respeito do nojo. E eles dizem assim no seu estudo: há também um componente evolutivo no nojo, que responde a questões como higiene inadequada, infecções, saúde, podridão e morte, de forma a evitar o contato com situações que podem causar enfermidades. O nojo, nesse sentido, ele é uma proteção.
que vai fazer você evitar situações como essa, que podem trazer algum malefício, algum prejuízo à sua saúde. Mas um detalhe adicional que eles colocaram aqui é que uma pessoa também pode sentir nojo ao se deparar com uma situação considerada moralmente errada. E aqui nós vamos entender que não é só para aquilo que a gente vê em termos de podridão ou em termos de não ser algo saboroso ou palatável, mas também nós temos nojo de algumas situações e de alguns tipos de comportamentos. Uma tese de mestrado do mestre Lucas Outeuda Fernandes, ele, na área de psicologia, essa tese de mestrado, ele estabelece que existem 3 tipos de nojos principais: o nojo a patógenos, o nojo sexual e o nojo moral. O nojo a patógenos é o nojo àquilo que você entende que pode te trazer alguma enfermidade. Quando você vê alguma coisa podre, contaminada, infecciosa, enfim. Tem o nojo sexual, até por conta das crianças eu não vou me ater muito nisso, mas você já deve imaginar quais são as nuances disso. Mas também o nojo moral, que diz respeito a comportamentos imorais, a comportamentos não aceitos pelo senso comum. Na questão dos patógenos, nós podemos pensar que o nojo a patógenos tem evoluído como um primeiro mecanismo de defesa. Então ele serve como uma proteção também. O nojo não é necessariamente algo ruim, mas é algo que pode te blindar, te proteger e te afastar de algo que pode ser contaminoso. Contra infecções, impedindo o contato ou a ingestão de possíveis transmissores dessas doenças. Então ele serve para te proporcionar uma atitude preventiva, como se fosse um sistema imunológico comportamental. Eu vejo aquilo tem um aspecto, a característica de trazer alguma coisa nociva à minha saúde, então eu me afasto disso, eu crio repugnância a isso. No aspecto moral, que tem como função evitar relações sociais com indivíduos que violam regras e normas morais. E essas violações a regras de sociedade incluem mentir, trapacear, roubar, matar, estuprar, entre outros, enfim. E uma coisa interessante desse estudo foram experimentos sociais que eles fizeram para trabalhar essa questão do nojo e ver como é que isso se manifesta em questões comportamentais. E o nojo, se ele não for um mecanismo de defesa equilibrado, ele pode trazer algumas implicações e algumas consequências que vão impactar em aspectos comportamentais. Por exemplo, fizeram uma experiência onde pediram caridade, doações, para um grupo de pessoas que foi colocado numa sala extremamente limpa e para um outro grupo de pessoas que foi colocado numa sala suja. As pessoas que estavam na sala limpa, elas estiveram mais propensas a atos de caridade do que aquelas que estiveram numa sala suja. A implicação do nojo se desequilibrar da maneira como ele pode afetar até mesmo as nossas escolhas e as nossas decisões para várias áreas da vida. Fizeram um outro experimento, onde colocaram 2 grupos de pessoas, cada uma numa sala. Cada grupo numa sala. E essas pessoas iriam assistir outras pessoas praticando atos imorais. E ao final de verem cada um desses vídeos, elas precisavam registrar um julgamento, um parecer sobre aquelas pessoas. Só que uma sala ficou ali numa sala preparada, sem nenhuma outra influência. Ao outro grupo, nessa sala, eles colocaram um dispositivo de spray, que soltavam os sprays ali periodicamente com um cheiro de flatulência. Parece que é um cheiro de pum, um odor. E o que eles verificaram é que as pessoas que estavam nessa sala, onde esse odor era projetado sobre elas, elas apresentaram julgamentos mais rígidos e mais severos contra aquelas pessoas que praticaram esses atos imorais do que as pessoas que estavam numa sala onde não tinha esse cheiro, ou esse mau cheiro. E achei muito interessante esse estudo que mostra que realmente o nojo ele pode afetar muitas áreas da nossa vida e implicar em muitas escolhas que nós fazemos. Outro estudo mostrou também que estudantes de medicina, ao irem para as ruas, naqueles famosos trotes e pedir dinheiro para os carros,
eles acabam conseguindo arrecadar doações maiores do que moradores de rua, por conta do seu aspecto, por conta da sua aparência. O nojo, se não trabalhado de maneira adequada, se não lidado com ele de maneira equilibrada, ele pode de fato afetar e desequilibrar outras decisões e outros tipos de comportamentos. Bom, se o nojo serve como um mecanismo de defesa, que vai me proteger daquilo que é nocivo, daquilo que é contagioso, daquilo que é infeccioso e daquilo que pode me trazer morte, quando eu trago isso para o campo espiritual, a pergunta é: por que eu não tenho nojo? Seja o nojo a patógenos, no sentido final do que essa experiência pode trazer, ou seja o nojo moral com relação ao pecado. Porque se eu entendo que o pecado é algo nocivo e que no final ele vai me trazer a morte, por que eu não sinto isso com relação ao pecado no campo espiritual? Porque ao ver as mazelas que o pecado traz e as consequências do pecado, ainda assim eu não consigo desenvolver essa repulsa, esse asco, esse nojo por comportamentos pecaminosos. E aí nós vamos à Bíblia. A Bíblia vai falar a respeito daquilo que Deus tem nojo. A Bíblia vai usar uma palavra pesada, aquilo que Deus odeia. Mas essa palavra no hebraico e depois no grego também no Novo Testamento, ela vai ter a conotação daquilo que é abominação diante do Senhor. Daquilo que o Senhor abomina, daquilo que o Senhor rejeita, daquilo que o Senhor tem nojo. Então abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 6. Provérbios capítulo 6, e nós vamos ler a partir do verso 16. E ali vai dizer assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. O Senhor tem nojo dessas coisas. O Senhor se enoja do pecado. E nós poderíamos discorrer sobre tantos outros versos que falam dessa aversão de Deus ao pecado, pelo fato do pecado nos afastar do Senhor, da fonte da vida, e pelo final do pecado ser a morte, como dito lá em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. E mesmo sabendo que o salário do pecado, ou que o caminho final do pecado nos leva à morte, ainda assim nós não temos essa repulsa pela prática do pecado. E por que é que isso acontece? Essa é a pergunta. Mas antes de irmos para a resposta dessa pergunta, alguns outros textos que falam a respeito de como Deus tem nojo do pecado. Salmo 5, versículo 4: tu não és um Deus que tenha prazer na justiça, contigo o mal não pode habitar. Isaías 61:8: porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Provérbios 20, capítulo 20, versículo 10: pesos adulterados e medidas falsificadas são as coisas que o Senhor detesta. Provérbios 8:13: temer o Senhor é odiar o mal. E mesmo sabendo quão nocivo é o pecado, quão enfermos espiritualmente podemos nos tornar por conta do pecado, porque é que ainda assim não desenvolvemos esse nojo, esse asco, essa repulsa por aquilo que é pecaminoso? E por que não temos esse nojo? Por que não temos essa reação com relação ao que é o pecado? É pela embalagem dele. É pela maneira como o pecado é apresentado para nós. O pecado, ele não é apresentado para mim e para você como o resultado do liquidificador. Ele não é apresentado daquela maneira, porque num primeiro momento tudo ali era saudável, tudo ali parecia muito palatável, muito saboroso. É assim que o pecado se apresenta num primeiro momento. Ele não se apresenta como o seu resultado final, ou com suas implicações finais, como foi aqui na dinâmica que nós fizemos. E mais uma vez, meu muito obrigado aos amigos corajosos aí. E depois você me avisa se vai ficar tudo bem, viu, Vitão? Você que tomou mais aí. Espero que fique tudo bem. O pecado, ele é apresentado como um presente num primeiro momento,
como algo bom, como algo prazeroso, como algo que vai lhe trazer satisfação. E foi assim desde o começo. Lá no jardim do Éden, Deus disse: não comam do fruto, porque certamente vocês vão morrer. Mas o que é que Satanás faz? Ele mente, ele torce, ele distorce, ele se apresenta de uma outra maneira. E o resultado da maneira como ele apresenta aquele fruto, a Bíblia vai dizer lá no Gênesis que Eva, ao olhar para aquele fruto, com toda a propaganda feita por Satanás, ela viu que aquele fruto era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. O que Satanás não apresentou foram as consequências daquilo que parecia algo tão saboroso e tão extraordinário. O pecado, ele não vem, ou melhor, ele vem embrulhado num pacote lindo de presente, mas na etiquetinha onde diz que esse presente é para você, não vem escrito que junto com esse presente também vem dor, vem sofrimento, vem tristeza, vem vergonha, vem decepção. Ele não avisa isso antes para você. É por isso que muitas vezes nós não temos essa repulsa ao pecado, porque a maneira como ele nos é apresentado parece ser algo extraordinário. Parece ser algo que realmente vai satisfazer o desejo do coração, aquilo que eu estou buscando. Ele te apresenta o prazer momentâneo, a satisfação imediata. Ele não apresenta para você as consequências. Ele não fala para você da vergonha, da decepção. Ele não fala para você da exposição, do sofrimento, nem da possível separação, quando ele apresenta o pecado diante de você. Porque se ele apresentasse o pecado para nós como o final do liquidificador, certamente nós não iríamos querer. É por isso que ele embrulha nesse pacote sedutor, encantador, mas por dentro, morte. Paulo fala a respeito disso no livro de Romanos, e eu convido você a abrir a sua Bíblia lá comigo. Romanos, capítulo 1. E Paulo vai nos ajudar a entender qual é o processo para que nós possamos de fato desenvolver alguma apreciação pelo pecado, uma relação com o pecado, que não uma relação de nojo. Mas quando nós chegamos nessa condição, isso é resultado do quê? Paulo vai falar a respeito disso para nós. Em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, ele vai começar a tentar explicar essa questão do porquê que muitas vezes nós sentimos prazer e buscamos até mesmo pecado. E ele vai dizer assim, Romanos capítulo 1, verso 18 em diante: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm-se vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. E aí no verso 28, Paulo também vai dizer, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Paulo está dizendo que não o reconheceram como Deus, não colocaram Deus no devido lugar, onde deviam ter colocado na sua experiência de vida, na sua experiência espiritual. E aqui, Paulo vai usar algo que é muito comum dentro do pensamento hebraico, que aquilo que Deus permite que aconteça é tido como se Deus tivesse feito. E nós temos vários exemplos disso na Bíblia. Talvez o mais claro e o mais típico deles seja que Deus endureceu o coração de Faraó quando Moisés foi libertar o povo do Egito. Por que eles dizem isso? É porque Deus permitiu que o coração de Faraó permanecesse endurecido. Porque não faria sentido, Deus pede para Moisés ir lá libertar o povo, e ele mesmo vai endurecer o coração de Faraó. Quando o Senhor resolver amolecer, o Senhor fala, eu vou lá. Por que eu vou perder tempo? Então o que Deus faz é tido como se, o que Deus permite é tido como se Deus tivesse feito. E isso acontece nesse texto. E quando você estuda a respeito da manifestação da ira de Deus, o que é a manifestação da ira de Deus? Não tem nada a ver com a nossa raiva, ou com aquilo que supostamente nós chamamos de ira na nossa experiência.
a ira de Deus, ela é a manifestação da permissão de Deus para que o homem siga o seu próprio caminho. Essa é a manifestação da ira de Deus. Diferente do que vai acontecer quando Cristo voltar com os salvos da Nova Jerusalém, com a Nova Jerusalém para a terra, onde fogo vai consumir tudo. Ali a Bíblia chama isso de obra estranha de Deus. Mas a manifestação da ira de Deus ao longo da história da humanidade é Deus permitir que o ser humano viva por si mesmo. E é isso que está acontecendo aqui. Eles desprezaram o conhecimento de Deus, por isso viveram à mercê das suas próprias paixões. E a ira de Deus se manifesta quando Deus permite que eles colham as consequências das suas escolhas. Essa é a manifestação da ira de Deus. Desprezaram o conhecimento de Deus e por isso foram entregues às suas paixões, para que vivam então da maneira como bem quiserem. E aí a partir do verso 28, uma lista de práticas pecaminosas vai ser mencionada aqui. Porque isso é resultado dessa condição de quem despreza o conhecimento de Deus e vive à mercê das suas próprias paixões. Mas Paulo faz algumas menções aqui que parece que ele está trazendo à memória das pessoas palavras do profeta Oséias. Porque ele diz que não o glorificaram como Deus e desprezaram o conhecimento de Deus. E aí, quando nós vamos lá para o livro de Oséias, vai lá comigo, Oséias no Antigo Testamento, Oséias capítulo 4. Você vai passar Daniel e aí você vai chegar ali em Oséias. Oséias capítulo 4. E nós vamos ler esse capítulo, não todo, mas os primeiros versos dele. Olha só o que Oséias está dizendo aqui. Oséias capítulo 4, versículo 1. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. E aqui você vai ver que muita gente já usou uma frase que Oséias vai dizer aqui de uma maneira equivocada, que é a frase que o meu povo perece por falta de conhecimento. Muitos usam isso para qualquer tipo de conhecimento, mas não é isso que o texto está dizendo. A Bíblia está dizendo, e o profeta Oséias está dizendo, que o povo perece por falta de um tipo de conhecimento: o conhecimento de Deus. O conhecimento a respeito de Deus. É por isso que Jesus lá em João 17,3 vai dizer: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a teu Filho Jesus Cristo, a quem enviaste. E desprezaram, como também o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. Por isso a terra pranteia e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acuso os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite, os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei sua mãe. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Que tipo de conhecimento? O conhecimento de Deus. Desprezaram o conhecimento de Deus. E como desprezaram o conhecimento de Deus, passaram a manifestar os sintomas dessa doença chamada pecado. E o primeiro passo para a manifestação desses sintomas é o afastar-se do Senhor. Desprezaram o conhecimento de Deus, vem a manifestação dos atos pecaminosos. João, lá nas cartas do final da Bíblia, ele vai falar um pouco a respeito disso. Em 1 João capítulo 3, versículo 4, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado, em Cristo Jesus. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. João está dizendo, aquele que tem o coração em Deus, que não despreza o conhecimento de Deus, que vive a sua vida e coloca a sua vida nas mãos do Senhor, ele não vive na prática do pecado. O pecado deixa de ser algo constante para ser algo pontual, fruto de um deslize na vida do ser humano. E aqui ele vai dizer
que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E algumas pessoas não entendem muito bem isso, a manifestação da graça de Deus. E a pergunta que surge para muitos é: bom, se eu vivo então na graça e Ele perdoa todos os meus pecados, então eu posso continuar pecando porque Ele vai continuar me perdoando? Embora isso seja verdade no sentido que Deus vai te perdoar se você tiver um arrependimento sincero, não é para continuar pecando que você foi salvo. Você foi salvo para ser liberto daquilo que vai te levar para a morte. É como alguém que fez uma cirurgia cardíaca porque às vezes estavam entupidas de gordura, dizer para o médico: que maravilha, fiz a cirurgia e agora eu posso comer mais gordura ainda. Não faz sentido. Nós somos salvos do pecado, libertos do pecado, não para podermos pecar mais, mas para vivermos uma nova vida em Cristo Jesus. E é por isso que se tornou tão famosa uma frase atribuída a Charles Spurgeon que diz: se Ele veio para morrer por nós, eu não posso brincar com o mal que matou o meu melhor amigo. Quando eu entendo o que é realmente o pecado e qual é o seu verdadeiro final, eu preciso desenvolver nojo pelo pecado. Nojo por aquilo que me afasta da fonte da vida eterna, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí Oséias vai ajudar a gente a entender isso, porque voltando para lá, Oséias capítulo 4, olha o que está escrito no verso 7. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim, porque trocaram, aqui nessa versão está dito a glória deles, mas os comentários dizem que a expressão correta que está no hebraico é que trocaram a glória do Senhor por algo vergonhoso. E por isso começaram a praticar todas essas coisas. Desprezaram o conhecimento de Deus e trocaram a glória do Senhor por algo vergonhoso. Deixaram de contemplar a santidade do Senhor para contemplarem a si mesmos, a outros deuses que os levaram a essa disposição reprovável em termos de conduta moral. E é aqui que Paulo também vai dar o segredo para mim e para você, para desenvolvermos nojo pelo pecado. Em Gálatas, capítulo 4, ou melhor, capítulo 6, abra lá sua Bíblia comigo. Gálatas, capítulo 6, versículo 14. E ali Paulo vai dizer assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Ao invés de fazer como aqueles sacerdotes fizeram, de trocar a glória de Deus por algo vergonhoso, a glória do apóstolo Paulo se dava na cruz de Cristo Jesus. Ele contemplava a cruz de Cristo Jesus dia e noite, constantemente, em todos os momentos da sua vida. E por isso ele pôde escrever: quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. O que você tem glorificado? O que você tem colocado como alvo e propósito da sua vida? Sobre o que você tem refletido, o que você tem passado o tempo contemplado, é a cruz de Cristo Jesus? Ou são as coisas que o mundo oferece para você? São as oportunidades de fama, de sucesso, de crescimento, de dinheiro? Será que você tem trocado a glória do Senhor por algo passageiro ou até mesmo vergonhoso? Nós só desenvolveremos nojo pelo pecado, por aquilo que nos afasta da fonte da vida que é Cristo Jesus, se nós contemplarmos o Senhor na beleza da sua santidade. Se nós olharmos para a cruz de Cristo Jesus e nela nos gloriarmos, porque ali Ele revela qual é o nosso valor e revela também qual é o preço final do pecado. De maneira que, se eu tenho uma saúde espiritual equilibrada, essa emoção do nojo, ela vai servir para me proteger daquilo que pode me levar à morte. E espiritualmente falando, que pode me trazer esse equilíbrio, para eu não fazer distinção entre as pessoas,
para que eu possa ter discernimento dos caminhos que escolho na minha vida, para que possa fazer melhores escolhas a respeito daquilo que faço ou que deixo de fazer. Que eu possa olhar para a cruz de Cristo Jesus, para que nela eu possa entender tudo isso, e para que nela eu possa ter uma espiritualidade emocionalmente saudável. Para que esse mecanismo de defesa possa de fato me afastar daquilo que é nocivo, daquilo que é ofensivo, como o pecado é. Para que eu possa viver uma vida de santidade, seguindo os passos do Mestre Cristo Jesus. E uma célebre frase, dita por John Wesley, vai dizer o seguinte: dá-me 100 homens, que nada odeiem senão o pecado, e que nada desejem senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Está mais do que no momento de nós, assim como Deus, odiarmos o pecado, termos repulsa, nojo daquilo que nos afasta dos propósitos e dos caminhos do Senhor, para podermos viver uma vida de santidade fundamentada nele. E como nós alcançamos isso? Ao nos gloriarmos na cruz de Cristo Jesus, ao nos gloriarmos na pessoa maravilhosa de Cristo, porque Ele vai trazer para nós uma espiritualidade emocionalmente saudável. Nós vamos cantar a respeito disso agora, daquilo que deve ser a nossa glória, daquilo no qual nós devemos nos gloriar, que é a cruz de Cristo Jesus. Ao olhar para a cruz, nós entendemos ali o nosso valor, nós entendemos ali a nocividade do pecado, e que ao contemplarmos a cruz possamos odiar o pecado, que possamos odiar a condição de estarmos afastados da fonte da vida, assim como Deus também odeia o pecado, e que possamos sentir o amor de Cristo Jesus a nós pecadores, o desejo dele de nos libertar disso, que nos afasta dele, que nos leva para a morte, e que hoje nós possamos colocar a nossa vida mais uma vez nas mãos dele, para que ele cuide de nós, amém? Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória,
reconheço. A igreja canta. Não sou digno. Mais uma vez, reconheço. Amém, igreja, reconheço. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por pecador, não sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por pecador, não sou merecedor. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Tua graça me alcançou. Mais uma vez, reconheço. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Senhor nosso Deus, muitas vezes nós pisamos na bola com o Senhor e caímos, nos desviamos do caminho. Seguimos algumas paixões, olhamos para nós mesmos e muitas vezes deixamos de ouvir a voz do Teu Santo Espírito falando ao nosso coração. Mas louvado seja o Senhor, porque o sacrifício de Cristo, Ele é completo e suficiente para perdoar os nossos pecados. Muito obrigado, porque em Cristo nós recebemos um novo coração. Em Cristo nós somos libertos da culpa e do poder do pecado, para que naquele grande dia, quando Cristo voltar, sejamos libertos também da natureza e da presença do pecado. Mas enquanto esse dia não chega, que ao contemplarmos a cruz de Cristo Jesus e a pessoa maravilhosa de Jesus, na beleza da sua santidade, possamos ser revestidos de poder para termos discernimento e para termos condições de resistirmos ao mal. Se existe alguém aqui, ó Deus, que tem vivido uma vida de pecado, que possa ter um encontro real e transformador com o Senhor, a fim de que possamos odiar aquilo que o Senhor também odeia. Se o pecado não pode habitar com o Senhor, ele não pode habitar conosco também, ó Deus. E que para isso possamos receber o seu toque perdoador, restaurador, santificador. E que o poder da tua presença possa nos dar condições de dizermos não para o pecado. Que o Senhor cuide do nosso coração e que ele esteja bem guardado em tuas mãos. E que nós possamos sair daqui com a certeza do perdão dos nossos pecados.
com a certeza da reconciliação do homem com o Senhor, e que possamos andar em santidade na sua presença até aquele grande dia. Fica conosco, ó Deus, e que possamos a cada dia nos gloriar na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo e em nada mais, pois é no nome dele que nós oramos. Amém. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus, e que você tenha na presença dele um bom restante de dia. Amém?